Romanos 15, 21. O dever de agradar os outros. Nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês, todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade. Como dizem as Escrituras Sagradas, por isso eu te louvarei entre os que não são judeus, e cantarei louvores a ti. Elas dizem também, vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda, todos os que não são judeus, louvem o Senhor. Que todos os povos o louvem. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém nesta carta me atrevi a escrever com toda a franqueza para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o Evangelho que vem de Deus. E faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo. Para não construir sobre alicerces colocados por outros, tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. Salmo 50. 23. Adoração e vida. Deus, o Senhor Deus, fala e chama todos os moradores do mundo, de um lado da terra ao outro. Deus brilha lá de Jerusalém, a cidade de perfeita beleza. O nosso Deus está chegando, porém não chega em silêncio. Um fogo destruidor vem na sua frente, e em volta dele há uma violenta tempestade. Ele chama o céu e a terra como testemunhas para assistirem ao julgamento do seu povo. Ele diz, reúnam aqueles que são fiéis a mim, aqueles que fizeram uma aliança comigo, e como sinal, ofereceram um sacrifício. Os céus anunciam que Deus é justo e que Ele mesmo é quem vai julgar. Deus diz, escute, meu povo, que eu vou falar. Vou ser testemunha contra você, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendi-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas, nem dos bodes dos seus rebanhos. Pois os animais da floresta são meus e também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes e tudo o que vive nos campos. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. Por acaso, preciso comer carne de touros ou beber sangue de bodes?
Que a gratidão de vocês seja o sacrifício que oferecem a Deus, e que vocês deem ao Deus Altíssimo tudo aquilo que prometeram. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão. Porém Deus diz aos maus: que direito têm vocês de recitar as minhas leis e de falar a respeito da minha aliança? Vocês não querem que eu os corrija e não aceitam as minhas ordens. Vocês ficam amigos de cada ladrão que encontram e andam com pessoas adúlteras. Vocês estão sempre prontos para dizer coisas más e não pensam duas vezes antes de pregar mentiras. Estão sempre acusando os seus irmãos e espalhando calúnias a respeito deles. Vocês fizeram essas coisas, e eu fiquei calado. Por isso, pensaram que eu era igual a vocês. Porém agora vou repreendi-los. Vou mostrar-lhes os seus erros. Vocês que esqueceram de mim, pensem bem nisso para que eu não os destrua, sem que ninguém possa salvá-los. Aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando, e eu salvarei todos os que andam nos meus caminhos. Salmo 52. 9. A justiça e a bondade de Deus. Homem poderoso, por que você se gaba da sua maldade? O amor de Deus dura para sempre. Você faz planos para acabar com os outros. A sua língua caluniadora corta tanto como uma navalha afiada. Você gosta mais do mal do que do bem e prefere a mentira em lugar da verdade. Seu mentiroso, você gosta de ferir os outros com palavras. Por isso, Deus acabará com você para sempre. Ele o pegará e jogará para fora da casa em que você mora. Deus o tirará do mundo dos vivos. Os que obedecem a Deus verão isso e ficarão com medo. Eles vão rir de você e dizer: veja um homem que não pedia a Deus que o protegesse. Ele só confiava na sua grande riqueza e procurava segurança na sua própria maldade. Porém eu sou como uma oliveira verde, que cresce perto da casa de Deus. Eu confio no seu amor para sempre e sempre. Ó Deus, eu sempre te louvarei pelo que tens feito. Na presença dos que são fiéis te anunciarei que tu és bom. Salmo 53. 6. Corrupção e salvação. Os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e cometem injustiças horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. Lá do céu Deus olha para a humanidade a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos caíram, se desviando assim do caminho certo, e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o que é direito, não há mesmo nenhuma só pessoa. Deus pergunta: será que essa gente má não entende nada? Eles vivem explorando o meu povo, além de tudo, não oram a mim. Mas eles vão tremer de medo como nunca tremeram antes, pois Deus espalha os ossos dos inimigos dele. Deus os rejeitou, e por isso o povo de Israel os derrotará completamente. Queira Deus que de Jerusalém venha a vitória para Israel. Como ficarão felizes e alegres os descendentes de Jacó quando Deus os fizer prosperar de novo. Salmo 54. 7. Oração pedindo a proteção de Deus. Ó Deus, salva-me pelo teu poder. Livra-me com a tua força. Ouve, ó Deus, a minha oração. Escuta as minhas palavras. Pois homens orgulhosos estão chegando para me atacar, homens violentos querem me matar. Eles não se importam com Deus. Eu sei que é o Senhor Deus quem me ajuda, sei que é Ele quem me defende. Que Deus faça com que a maldade dos meus inimigos se vire contra eles mesmos. Ele é fiel e por isso os destruirá. Ó Senhor Deus, de boa vontade eu te oferecerei sacrifícios e te louvarei porque és bom. Tu me livraste de todas as minhas aflições, e eu tenho visto a derrota dos meus inimigos. Salmo 56. 13. Deus está comigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo. O dia inteiro eles me atacam, e são muitos os que lutam contra mim. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Confio em Deus e o louvo pelo que Ele tem prometido. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? O dia inteiro os meus inimigos me atrapalham nos meus negócios e só pensam em me prejudicar. Eles se reúnem em lugares escondidos, olham o que estou fazendo e ficam esperando uma oportunidade para me matar.
Ó Deus, castiga-os por causa da sua maldade. Mostra a tua ira e derrota essa gente. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Quando eu pedir a tua ajuda, os meus inimigos fugirão. Uma coisa eu sei: Deus está comigo. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Ó Deus, eu te darei o que prometi, eu te darei a minha oferta de louvor, porque me salvaste da morte e não deixaste que eu fosse derrotado. Assim, ó Deus, eu ando na tua presença, eu ando na luz da vida. Salmo 57. 11. Segurança em Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção até que passe o perigo. Eu chamo o Deus Altíssimo, eu chamo a Deus, que me ajuda em tudo. Do céu, ele me responderá e me salvará, ele derrotará os que me atacam. Deus me mostrará o seu amor e a sua fidelidade. Estou cercado de inimigos, eles são como leões, e querem me devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas, e a língua deles, como espada afiada. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Os meus inimigos armaram uma armadilha para me pegar, e eu fiquei muito aflito. Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Acorde, meu coração. Minha harpa e minha lira, acordem. Eu acordarei o sol. Senhor, eu te darei graças no meio das nações. Eu te louvarei entre os povos. O teu amor chega até os céus, e a tua fidelidade, até as nuvens. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Salmo 58. 11. Castigo para os maus. Será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Será que julgam com justiça as pessoas? Não. Vocês só pensam em fazer o mal e cometem crimes de violência no país. Os maus passam a vida praticando o mal. Desde o dia em que nascem, só contam mentiras. Estão cheios de veneno como as cobras. Tapam os ouvidos como uma cobra que se faz de surda, que não quer ouvir a voz do encantador de serpentes. Ó Deus, quebra os dentes dos maus. Ó Senhor Deus, arranca os dentes desses leões ferozes. Que os maus desapareçam como a água derramada na terra. Que sejam esmagados como a erva que nasce no caminho. Que se derretam como o caracol na lama. Que sejam como a criança que nasce morta, que nunca viu a luz do sol. Antes que os maus percebam o que está acontecendo, serão cortados como mato. Enquanto ainda estiverem vivos, Deus, em sua fúria terrível, os expulsará com um sopro. Os bons ficarão contentes ao verem os maus sendo castigados. Os bons lavarão os pés no sangue deles. E as pessoas dirão: de fato, os bons são recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. Salmo 59. 17. Proteção divina contra inimigos. Ó meu Deus, livra-me dos meus inimigos. Protege-me daqueles que me atacam. Salva-me dos homens maus. Livra-me desses assassinos. Ó Senhor Deus, olha. Eles estão esperando para me matar. Homens cruéis estão fazendo planos contra mim. Mas não é por causa de qualquer pecado ou maldade que eu tenha feito, nem por causa de alguma falta, que eles têm pressa de me atacar. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, levanta-te e vem me ajudar. Vê, ó Deus de Israel. Acorda e castiga as nações pagas. Não tenhas pena desses traidores e perversos. Quando anoitece, eles voltam e rodeiam a cidade, rosnando como cachorros. A língua deles fere como espada. Eles gritam insultos e ameaças e pensam que ninguém está ouvindo. Mas tu zombas deles, ó Senhor. Tu ris de todos os pagãos. Ó Deus, eu confio no teu poder. Tu és a minha fortaleza. Com seu amor, o meu Deus virá ao meu encontro. Ele fará com que eu veja a derrota dos meus inimigos. Ó Deus, não acabes de uma vez com os meus inimigos para que o meu povo não esqueça da maldade deles.
Ó Senhor, nosso escudo, espalha-os com teu poder e derrota-os. Todas as vezes que falam, os meus inimigos pecam, que eles sejam apanhados no seu próprio orgulho. Eles amaldiçoam e mentem. Por isso, peço que os destruas quando estiveres irado, e que sejam destruídos completamente. Aí todos saberão que Deus governa em Israel e que o seu reino se estende pelo mundo inteiro. De noite, os meus inimigos voltam e rodeiam a cidade, rosnando como cachorros. Eles andam pela cidade como cachorros, procurando o que comer, e uivam se não encontram comida que chegue. Porém eu cantarei a respeito do teu poder. De manhã louvarei bem alto o teu amor, pois tu tens sido uma fortaleza para mim, o refúgio nos meus dias de aflição. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. Salmo 60. 12. Derrota e vitória. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos derrotaste. Estavas irado conosco, mas agora volta para nós. Fizeste a terra tremer e se abrir. Agora fecha as suas brechas, pois ela está se desfazendo. Fizeste o teu povo passar por muitas aflições. Tu nos deste vinho para beber, e por isso andamos por aí às tontas. Levantaste uma bandeira para avisar os que te temem, para que eles pudessem escapar da derrota. Salva-nos com teu poder. Responde a nossa oração para que o povo que tu amas seja salvo. No seu templo, Deus disse: quando eu vencer, dividirei a cidade de Siquém e repartirei o vale de Sucote entre o meu povo. Gileade é meu, e Manassés também. Efraim é o meu capacete, e Judá é o meu cetro de rei. Porém Moabe será a minha bacia de lavar, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, como um sinal de que esse país é meu. Será que os filisteus pensaram que iriam cantar a sua vitória sobre mim? Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Quem me guiará até Edom? Será que, de fato, nos rejeitaste? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o auxílio de seres humanos não vale nada. Com Deus do nosso lado, venceremos. Ele derrotará os nossos inimigos. Salmo 61. 8. Segurança em Deus. Ó Deus, ouve o meu grito de angústia. Escuta a minha oração. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe-me em segurança numa rocha bem alta, pois tu és o meu protetor, o meu forte defensor contra os meus inimigos. Eu te peço que me deixes viver no teu templo toda a minha vida, para ficar protegido debaixo das tuas asas. Ó Deus, tu ouviste as minhas promessas e me deste as bênçãos que pertencem aos que te temem. Dá uma vida longa ao rei, que ele viva muitos e muitos anos. Que ele governe para sempre com a tua bênção, ó Deus. Protege-o com teu amor e com a tua fidelidade. Assim eu sempre te cantarei louvores e todos os dias te darei o que tiver prometido. Salmos 62. 12. Somente Deus. Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu nunca serei derrotado. Até quando todos vocês atacarão um homem que é mais fraco do que uma cerca derrubada? Vocês somente querem tirá-lo do seu lugar de honra. Vocês gostam de mentir. Dizem coisas boas a respeito dele, mas no coração o amaldiçoam. Somente em Deus eu encontro paz, e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor, e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis, são somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada, são mais leves do que um sopro. Não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. Tu, ó Senhor, recompensas cada um de acordo com o que faz. Salmos 63. 11. Sede espiritual. Ó Deus, tu és o meu Deus. Procuro estar na tua presença.
Todo o meu ser deseja estar contigo. Eu tenho sede de ti como uma terra cansada, seca e sem água. Quero ver-te no templo. Quero ver como és poderoso e glorioso. O teu amor é melhor do que a própria vida, e por isso eu te louvarei. Enquanto viver, falarei da tua bondade e levantarei as mãos a ti em oração. As tuas bênçãos são como alimentos gostosos. Elas me satisfazem, e por isso canto alegremente canções de louvor a ti. Quando estou deitado, eu lembro de ti. Penso em ti a noite toda, porque sempre me tens ajudado. Na sombra das tuas asas eu canto de alegria. A tua mão direita me segura bem firme, e eu me apego a ti. Porém aqueles que me querem matar descerão para o mundo dos mortos. Eles serão mortos na batalha, e os corpos deles serão comidos pelos animais selvagens. Mas o rei se alegrará, porque Deus lhe dá a vitória. Os que fazem promessas em nome de Deus se alegrarão, mas a boca dos mentirosos será fechada. Salmo 64. 10. Depido de proteção contra inimigos. Ó Deus, escuta a minha oração, pois estou em dificuldades. Salva minha vida, pois tenho medo dos meus inimigos. Protege-me dos planos que os maus fazem contra mim. Livra-me dos bandos de homens perversos. Os maus afiam a língua como espada e apontam como flechas as suas palavras cheias de veneno. Eles agem depressa para espalhar as suas mentiras vergonhosas e destroem os bons com calúnias covardes. Eles se animam uns aos outros para fazer o mal, falam dos lugares onde vão colocar as suas armadilhas e pensam que ninguém pode vê-los. Fazem planos cheios de maldade e dizem: planejamos um crime perfeito. O coração e a mente do ser humano são um mistério. Porém Deus atirará as suas flechas contra eles, e, de repente, ficarão feridos. Deus os destruirá por causa das suas palavras. Aqueles que os virem balançarão a cabeça, caçoando deles. Então todas as pessoas ficarão com medo, pensarão no que Deus fez e falarão sobre os seus atos poderosos. A alegria daqueles que obedecem ao Senhor Deus vem dele. É no Senhor que eles encontram segurança. Todos eles lhe darão glória. Salmos 68. 35. Deus dá a vitória. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Ele os espalha como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença e, cheios de alegria, cantam hinos. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor, alegrem-se na sua presença. Deus, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu, e o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a tua terra cansada. O teu povo fez nessa terra o seu lar. Com a tua bondade, cuidaste dos pobres. O Senhor deu uma ordem, e muitas mulheres levaram esta notícia: os reis e os seus exércitos estão fugindo. Em casa, as mulheres repartiram o que havia sido tirado dos inimigos. Elas pareciam pombas cobertas de prata, com asas brilhantes como ouro puro. Porque aqui no dia da batalha alguns soldados ficaram no curral das ovelhas. Quando Deus Todo-Poderoso espalhou os reis, caiu neve ali no Monte Salmão. Como é alta a serra de Bazã, a serra de muitos picos. Porque aqui vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte que Deus escolheu para nele morar? O Senhor Deus viverá ali para sempre. Com os seus milhares e milhares de carros poderosos, Deus, o Senhor, veio do Monte Sinai para o seu lugar santo. O Senhor subiu aos lugares mais altos, levando consigo muitos prisioneiros. Ele recebeu presentes até mesmo de homens rebeldes. O Senhor Deus viverá ali. Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus que salva. Ele é o Senhor nosso, que nos livra da morte.
Ele partirá a cabeça dos seus inimigos, daqueles que teimam em permanecer nos seus pecados. Deus, o Senhor, nos disse: eu trarei os inimigos de vocês de volta do Monte Bazã. Eu os farei voltar das profundezas do mar para que vocês se banhem no sangue deles e os cães de vocês possam lamber sangue à vontade. Ó Deus, todos veem a tua marcha de vitória, o desfile de Deus, o meu Rei, entrando no seu templo. Os cantores vão na frente, e os músicos, atrás. No meio, estão as moças tocando tambores. Louvem a Deus na reunião do seu povo. Louvem a Deus, o Senhor, todos os descendentes de Israel. Primeiro vem Benjamim, a menor das tribos. Depois vem os líderes de Judá com seu grupo. E, em seguida, os líderes de Zebulon e de Naftali. Mostra o teu poder, ó Deus, o poder que tens usado em nosso favor. Do teu templo, em Jerusalém, onde os reis trazem ofertas a ti, repreende o Egito, aquela fera dos canaviais. Ó Deus, repreende as nações, aquela manada de touros com os seus bezerros, até que elas se curvem e te ofereçam a sua prata. Espalha os povos que gostam de fazer guerra. Virão embaixadores do Egito, e os etíopes, com as mãos levantadas, orarão a ti, ó Deus. Cantem hinos a Deus, povos de todas as nações, cantem louvores ao Senhor. Louvem a Ele, o cavaleiro do céu, o antigo céu. Escutem a voz do Senhor, a sua voz poderosa. Anunciem o poder de Deus. A majestade dele está sobre o povo de Israel, a sua força está nos céus. Como Deus é maravilhoso no seu templo. O Deus de Israel dá força e poder ao seu povo. Louvem a Deus. Romanos 16. 1:27. Saudações pessoais. Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencreia. Recebam essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Mando saudações a Priscila e ao seu marido Áquila, meus companheiros no serviço de Cristo Jesus. Eles arriscaram a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles. E não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Saudações ao meu querido amigo Epêneto, que foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. Saudações a Maria, que tem trabalhado muito por vocês. Saudações a Andrônico e a irmã Jônia, meus patrícios judeus, que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos, bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Saudações a Amplieto, meu querido irmão no Senhor. E também a Urbano, nosso companheiro de trabalho no serviço de Cristo, e ao meu querido amigo Estaques. Saudações a Apeles, um irmão que tem dado muitas provas da sua fé em Cristo. Saudações ao pessoal da família de Aristóbulo. Saudações a Herotião, meu patrício judeu, e aos irmãos no Senhor da família de Narciso. Saudações a Trifena e a Trifosa, irmãs que trabalham no serviço do Senhor, e a minha querida amiga Pérside, que também tem trabalhado muito para o Senhor. Mando saudações a Rufo, trabalhador que tem se destacado no serviço do Senhor, e a mãe dele, que sempre me tratou como filho. Saudações aos irmãos Asíncrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas e a todos os irmãos que estão com eles. Saudações a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, ao irmão Olimpas e a todas as pessoas do povo de Deus que estão com eles. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês.
Lúcio, Jasão e Sosípatro, meus patrícios judeus, também mandam saudações. Eu, Tércio, que escrevi esta carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. O meu hospedeiro Gaio, em casa de quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a vocês. Erasto, o tesoureiro da cidade, e o nosso irmão Quarto também mandam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Louvemos a Deus. Pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o Evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo. E de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram. E, por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao Deus único e sábio seja dada glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém.